Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha do livro Geek Love, da Katherine Dunn. Esse livro é muito aclamado e no verso da capa aqui a gente tem informações sobre várias pessoas famosas que gostam desse livro, recomendam ele, realmente um clássico, eu posso dizer, um clássico moderno. Esse livro, como eu já disse, tem o título de Geek Love, e a palavra geek nesse título não é o significado que a gente está acostumado hoje em dia, que tem a ver com pessoas, às vezes, aficionadas por tecnologia, séries e coisas afins. Geek, nesse contexto, era uma palavra usada para falar sobre pessoas que tinham apresentações no circo completamente bizarras, tipo arrancar cabeças de galinhas com os dentes. Esse tipo de coisa. Esse livro conta a história da família circense Binelsky, que é dona do fabuloso circo Binelsky, e ela é composta pelo Al e a Lil, que são o pai e a mãe, e seus filhos. Acontece que, para atrair mais público para o circo e gerar mais renda, o Al decide fazer experimentos, e a Lil, sua mulher, aceita, e esses experimentos envolviam que ela consumisse vários tipos de substâncias tóxicas e ilícitas durante a gravidez e a concepção para que seus filhos nascessem com, entre aspas, deformidades e pudessem virar atrações para o circo. Então, nesse livro a gente tem o Arturo, que é chamado de Artie, que é o filho deles que nasceu com nadadeiras no lugar dos membros. Nós temos a Ellie e a Ify, que é Electra e Ifigênia, que são gêmeas siamesas. Nós temos a Olímpia, ou Oli, que é uma anã albina. E nós temos o Fortunato, ou Chick, que tem poderes telecinéticos. Além dessas 5 crianças, eles tiveram outros filhos, mas nem todos os experimentos deram certo. E todos os outros morreram, não resistiram. Então o livro é narrado pra gente pelo ponto de vista da Oli. E ele é dividido em 2 pontos de vista alternados, que um é no passado e um é no presente, ou futuro. Então a Oli conta pra gente a história da vida deles no circo e a história da vida dela pós-circo também. Esse livro então vai tratar de toda a dinâmica da família, todos os seus conflitos, toda a questão da identidade dos personagens e do fato deles serem diferentes, servindo como atrações para o mundo de pessoas normais que gostam de ver coisas bizarras e pagavam para isso. Eu gostei muito da Oli, que é a personagem que narra pra gente a história, a gente tem um ponto de vista dela. Eu achei ela realmente um amorzinho, adorei ver as coisas pelo ponto de vista dela. E ela é muito inocente por vezes, e principalmente quando criança, e ela tá narrando a vida deles no circo. E por mais que a gente ache errado os pais estarem utilizando os seus filhos para ganho próprio e, inclusive, terem tido os filhos com o propósito principal de serem atrações para o próprio circo, é algo que parece muito errado, ainda mais hoje em dia que a gente tem tantas leis sobre trabalho infantil e tudo mais, e por várias vezes crianças que viram astros por aí, os pais delas são criticados pelo ganho de dinheiro. E é isso que essa família faz, e não só pega as crianças que eles já tinham, mas eles fizeram experimentos para que as crianças nascessem diferentes para serem utilizadas realmente como atrações circenses. Mas acompanhando o ponto de vista da Oli, no passado, quando criança, eles pareciam felizes e satisfeitos com aquela vida que eles tinham. Então eu não conseguia exatamente ter raiva dos pais deles por isso, porque eles estavam felizes, mas era a vida que eles conheciam também. E aí a gente tem a Oli narrando tudo com uma inocência e uma pureza, uma personalidade muito fofa. E a gente vê os irmãos dela e a vida de cada um deles. E a gente vê que eles são pessoas mesmo, apesar de todas as diferenças na aparência física que eles têm. E no caso do Chick, dos poderes especiais, eles são pessoas, são seres humanos, como eu, como você. E parecia até errado julgar eles e pensar que a vida deles seria mais fácil se eles não fossem defeituosos, se eles tivessem aparência normal. Porque eles são quem eles são e eles são pessoas mesmo assim. E eles estão felizes sendo quem eles são, com a vida que eles têm. Então parecia realmente errado, sujo e preconceituoso da minha parte julgar eles e desejar que eles tivessem tido uma concepção diferente e fossem normais para se encaixar na nossa sociedade. E tudo isso foi bem interessante, foi como um chamado mesmo para mostrar pra gente a beleza das diferenças, mas que essas diferenças, elas não tornam ninguém superior nem inferior a ninguém, porque no fundo todos nós somos humanos, todos nós somos iguais no cerne, no que importa.
E toda essa casca, ela nos diferencia, mas ela não nos torna melhor ou pior. Então não importa o seu tamanho, a sua forma, a sua cor, a sua origem. Nós somos humanos e nós temos a mesma habilidade de sentir, e nós sentimos, na maioria das vezes, os mesmos sentimentos. E isso não muda nada, sabe? Isso é só como nós nos apresentamos, e a gente não deveria julgar as pessoas pelo exterior delas, porque no fim das contas isso não muda nada, sabe? Como a Ollie que narra, e a gente vai entendendo os sentimentos dela nas situações, a gente vê que ela sente como a gente, porque ela é gente, sabe? E por vezes eu esquecia de toda a questão física dela, eu esquecia que ela era uma anã albina, porque poderia ser qualquer outra pessoa narrando aquilo. O fato dela ser corcunda, o fato dela ser albina não mudava em nada. Qualquer outra pessoa sentiria coisas parecidas nas mesmas situações, sabe? E eu achei isso fantástico, isso foi muito maravilhoso. E esse é um livro que realmente vai te despir de preconceitos, e eu achei isso fantástico, maravilhoso, porque é uma história de ficção com uma mensagem completamente real para acordar a gente pra vida e pra gente pudesse realmente celebrar as diferenças e as igualdades. E outra coisa que o livro também mostra pra gente foram todas as consequências que a Lil, que é a mãe, teve por causa do uso de drogas pesadas. E é muito triste ver quem ela se tornou. E esse livro, como eu disse, ele narra o passado e o presente da Ollie. Ela narra em duas fases da vida. Quando criança e jovem crescendo no circo, e já quando adulta morando na cidade. Então a gente tem várias perguntas que já surgem desde o início. E a Ollie na cidade, ela mora numa pensão, e nessa pensão moram também a mãe dela e a filha dela. E é como se apenas a Ollie soubesse que aquela é sua mãe e aquela é sua filha, sabe? A Miranda, que é a filha dela, e a Lil, que é a mãe dela, em momento nenhum demonstram saber quem a Ollie é. E aí surgem perguntas ao decorrer do livro que vão movendo a leitura, a nossa curiosidade de saber, primeiramente, o que aconteceu com o circo, como elas foram parar todas naquela pensão, quem é o pai da Miranda, como que ela existiu e por que ela não reconhece a Ollie. E aí aparece a senhorita Lick, que é uma mulher que tá conversando com a Miranda, e a gente quer saber, tipo, o que vai acontecer entre ela e a Miranda, e várias outras questões, assim, todas envolvendo a vida da Ollie e as coisas que aconteceram por aí. Então, realmente, tinha muita curiosidade em saber tudo isso. Todas essas minhas perguntas foram respondidas no livro. Então, falando dos personagens aqui, a Ollie claramente foi minha favorita. Talvez é porque ela narrou toda a história, mas ela passou por tanta coisa e ainda assim tinha uma força de vontade e ela conseguia enxergar beleza na vida. E a Ollie, ela se sentia inferior a todos os irmãos porque o que a tornava especial não era especial o suficiente. Porque o albinismo não era algo tão diferente assim, tão novo, e nem a corcunda. Enquanto o Art tinha as nadadeiras, as gêmeas eram siamesas e tocavam piano e eram bonitas, a Ollie sentia que ela não tinha praticamente nada e ela não tinha nem uma atração apenas para ela. E foi muito triste acompanhar isso, porque como ela que narra a história, a gente vê como ela é especial, como ela é inteligente, como ela tem um bom coração, assim. Dos outros personagens, o Art, o irmão delas, ele é bem vaidoso, bem narcisista mesmo, e muito inteligente. As gêmeas, elas têm um contraste de personalidade bem interessante também. A Ellie, ela se impõe mais, ela geralmente tem a personalidade mais forte. E a Ivy, ela parece mais delicada, mas ela também tem a sua força e de uma maneira diferente. E o Tic é uma gracinha, ele é um fofo, ele tenta ajudar todo mundo utilizando as suas habilidades. E infelizmente acaba que ele perde um pouco da infância já trabalhando desde cedo. E o livro vai ter um tipo de amor ali que é bem polêmico e me incomoda. E eu não consegui julgar a pessoa envolvida porque realmente eu gosto muito dessa personagem, mas é bem polêmico o fato e como tudo aconteceu, e até triste de certa maneira. A história tem muitas coisas que a gente julga triste, mas a maneira como a Ollie narra tudo passa pra gente todas essas situações de uma maneira leve. Não é que a gente não reconhece que é triste, mas é uma maneira mais tranquila. A gente sabe que a Ollie tá ali, que ela passou por tudo aquilo e ela tá contando a história dela. E no início eu achei que eu ia ler apenas a história de uma família circense,
Já me interessou porque eu gosto de temáticas de circo, eu acho o circo algo muito mágico. Mesmo nos dias atuais, assim, eu acho que os circos que aparecem, eles são um quê de mágica na vida cotidiana das cidades. Então, eu me interessei. E aí depois eu comecei a pensar que ia ser a história da Ollie. E depois a história da Ollie e da filha. Mas é muito além disso, a gente tem diversos personagens e cada um tem sua própria história. Tem vários acontecimentos, já que o livro começa na infância da Ollie e vai até a vida adulta dela. Tem várias épocas e vários acontecimentos em tudo isso. Então, são várias histórias dentro de uma e cada uma delas ensina pra gente um pouco, traz um pouco de ensinamento, um pouco de reflexão sobre a nossa vida. Mesmo com todos os aspectos fantasiosos dessa história, as lições realmente a gente pode trazer para a vida cotidiana comum e aplicar nela. A gente realmente começou com a família circense feliz e no final a gente pôde ver tudo o que aconteceu com essa família, por que eles não estão mais juntos, né? Como que foi parar a Ollie naquela pensão com a mãe e a filha e o que aconteceu com todos os outros. A gente vê a família do seu auge até esse final. E é muito interessante tudo que a autora conseguiu criar, tudo que a autora conseguiu transmitir, eu achei muito bom. No final, ficou um pouco aberto, eu queria saber o que aconteceu exatamente. Eu adoraria ter um epílogo ali para entender exatamente o que aconteceu, o que uma certa personagem teria a dizer, a pensar e a sentir sobre os últimos acontecimentos revelados pra gente. Mas isso não atrapalhou o livro, ele foi bem fechado. Acho que foi a intenção da autora deixar as reticências no lugar do ponto final. O final aberto mesmo, porque o que ela queria contar, o que a proposta, o que as perguntas giravam em torno ali, basicamente foram respondidas. É um livro que ensina bastante coisas pra gente, faz a gente refletir sobre o mundo ao nosso redor, como a gente enxerga ele, como a gente enxerga as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente se enxerga. E eu acho que a lição que a gente pode tirar no final desse livro é que todo mundo é igual e especial ao mesmo tempo, que todo mundo tem sua própria beleza, não importa o que os outros digam, e que a gente tem que enxergar a própria beleza na gente e nos outros também, e que por trás de aparências que não seguem o padrão podem estar escondidas pessoas maravilhosas e que podem mudar as nossas vidas. Então é uma leitura diferente, mas eu recomendo para todo mundo. É um livro que eu gostei pra caramba e me empolgou, e ao longo dos acontecimentos, das revelações, ele foi ficando mais emocionante a cada instante. Eu realmente amei. Ao terminar esse livro, eu entendi e não me surpreendi pelo fato de tantas pessoas criativas que existem por aí amarem esse livro e recomendarem ele. Então é isso, eu vou terminar essa resenha aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, inscreva-se no canal e me acompanhe nas redes sociais. Até a próxima e tchau!